E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a mediana, a média e a moda. Vamos ver como que calcula cada uma dessas medidas, para que servem e como que a gente interpreta o resultado delas. Meu nome é Rodrigo Oliveira e o assunto de hoje será medidas de posição. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o joinha aqui, se inscreverem no canal e ativar as notificações, apertando no sininho. Faz isso porque direto eu vou estar publicando um monte de assuntos que envolvem ciência de dados, tecnologia e negócios. E eu tenho certeza que bastante conteúdo que eu vou colocar aqui será de grande utilidade se você quiser seguir uma carreira na área de ciência de dados. Então, bora lá pro vídeo. Antes de começar a parte conceitual, vamos falar um pouquinho de história. Consultando o grande oráculo da vida contemporânea, vi que existem evidências que a mediana começou a ser usada lá por volta do século XIII. Uma ideia descrita pelos judeus nesse livro aqui, ó, o Talmud. Acredito que a pronúncia é essa, tá? Que é uma coletânea de livros sagrados para os judeus, tipo uma Barça. O termo mediana só foi formalizado e descrito da forma que a gente conhece hoje lá em meados do século XIX. Em relação à média, dizem que ela começou a ser utilizada na forma que a gente conhece hoje por volta do século XVI, mais ou menos. E quem usava bastante eram os astrônomos, com o objetivo de reduzir os erros das medições que faziam. Basicamente, eles faziam várias medições de distâncias entre estrelas em momentos diferentes, depois calculavam a média e assumiam que essa média é o valor mais próximo do real. Isso tem sentido e é uma metodologia bem robusta, tá? Já o termo moda foi introduzido pelo nosso grande mestre Karl Pearson no final do século XIX e, pasmem, ele se baseou mesmo no termo estar na moda. Então, a mediana, a média e a moda juntas, posso dizer que são as principais medidas de tendência central acerca de uma distribuição de probabilidade e conseguem resumir de forma bem relevante as informações sobre o conjunto de dados. Agora, bora detalhar um pouco desses conceitos, começando pela mediana. A gente não precisa utilizar uma forma matemática cabulosa para explicar a mediana, então eu vou passar uma definição bem simples, mas eu acho que vai ser bacana para vocês gravarem um conceito na cabeça, que é o que realmente importa, né? A mediana, então, vai ser o valor que separa o conjunto de dados ordenados em dois. Ou seja, eu vou ter um valor que 50% das observações do conjunto de dados será menor que ele e os outros 50% maior que ele, claro. E como que a gente calcula a mediana no nosso conjunto de dados? Cara, é muito simples. Primeira coisa, a gente precisa ordenar o conjunto de dados, do menor para o maior. Depois, se a gente tiver uma quantidade ímpar de observações, a mediana é o valor que divide o conjunto em dois. Veja essa variável aqui, ó. Nós temos 5 observações e ela já está ordenada do menor para o valor, certo? Então, a mediana será o número 4, que é o valor que está bem no meio. Então, a gente tem 2 observações abaixo do número 4 e 2 observações acima do número 4. Beleza? Fácil, né? Mas se a gente tiver uma quantidade par de observações? Nesse caso, a mediana será dada pela média aritmética dos dois valores que dividem o conjunto de dados em dois. Vamos pegar a nossa variável e pôr mais um número nela. Agora, temos 6 observações. Reparem que agora os números 4 e 5 são os valores que dividem um conjunto de dados em dois, certo? Então, para a gente obter a mediana, basta fazermos a média aritmética entre 4 e 5. Ou seja, 4 mais 5 dividido por 2, que é igual a 4,5. Logo, a nossa mediana passa a ser 4,5. Beleza? Mas, Rodrigo, para que a gente usa essa tal de mediana, né? Vou listar alguns pontos para vocês. Primeiro, a mediana ela é muito fácil de calcular. Depois, é bem simples para qualquer um entender. Não é necessário ter um conhecimento avançado em matemática para saber o que ela diz. Mas no meu ponto de vista, a principal característica é que ela não é afetada por valores extremos. Ou seja, se no nosso conjunto de dados existir alguns valores muito discrepantes em relação aos demais, a mediana não vai ser afetada por eles. Vamos voltar lá na nossa variável. Se no lugar do número 8, por exemplo, a gente tiver o número 300, o valor da mediana continua sendo 4,5. A metade do conjunto de dados ainda vai estar naquele ponto, certo? Vocês vão pegar essa lógica da relação entre valores discrepantes agora quando a gente falar de média. De forma bem informal, a gente pode definir a média como um valor comum a todos os elementos do conjunto de dados.
Vou formalizar para vocês aqui a média aritmética, que é uma forma mais utilizada de se obter o valor da média. Existem ainda uma porrada de metodologias para se calcular a média. Eu vou detalhar várias delas aqui num outro vídeo. Portanto, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui para não perder, tá? Voltando à média aritmética, a gente obtém ela pelo somatório de todos os valores dividido pelo número de observações. Matematicamente, conforme essa expressão aqui, em que x barra é a notação que a gente usa para a média amostral e a gente vai somar o valor do primeiro ao último elemento do conjunto de dados e depois dividir pela quantidade de elementos que tivermos. Voltando à nossa variável lá da mediana, basta a gente somar os valores da variável 1, mais 2, mais 4, mais 5, mais 7, mais 8 e depois dividir por 6, que é a quantidade de observações que temos no conjunto de dados. Com isso, a nossa média será 4,5. E a média, para que serve? Bem, a gente pode dizer que a média é o valor que representa a concentração de um conjunto de dados. Acredito que, dentre as medidas que estamos falando aqui nesse vídeo, a média é mais utilizada. Enumerando também alguns pontos em relação à média, temos que é uma medida muito simples de calcular também. É bem popular, acredito que mais pessoas conhecem a média do que a mediana. E apesar de ser comum, a média tem uma característica que pode induzir a conclusões erradas, principalmente quando se usa só a média para analisar o conjunto de dados. É uma medida muito sensível a valores extremos. Naquele exemplo que a gente substituiu o valor 8 por 300, em que a mediana não mudou nada, se a gente fizer a mesma coisa para a média, o resultado sai de 4,5 para 53,16, ou seja, o valor da média aumenta mais que 10 vezes. Então, é muito importante que a gente não use apenas a média para se tomar uma decisão. Por último, mas não menos importante, vamos falar agora da moda. Não existe uma forma simples e uma mais formal de se definir a moda. Sua definição já é muito simples. A moda representa o valor ou valores que são mais comuns em um conjunto de dados. Ou seja, apresenta aquilo que está na moda dentro do conjunto de dados. Basta a gente fazer essa analogia para a gente lembrar, tá, o que é. A moda é obtida através da análise da frequência dos valores do conjunto de dados e é definida pelo valor ou pelos valores mais frequentes que a gente achar. Se tratando de moda, podemos ter três tipos de distribuição. Amodal, em que eu não tenho nenhum valor que se repete ou que todos os valores se repetem na mesma frequência. Unimodal, onde a gente tem um valor que é mais frequente no conjunto de dados. E plurimodal ou multimodal, em que eu vou ter mais de um valor que se repete com maior frequência no conjunto de dados. E essa moda, será que pega? Sério, é difícil não usar trocadilho com esse termo, tá? Claro que pega. Diferente da mediana e da média, a gente consegue calcular a moda para qualquer tipo de variável, até mesmo aquelas que não são numéricas. Basta olhar a frequência da categoria. Por exemplo, nesse conjunto de dados aqui, lápis, caneta, borracha, caneta, caneta, borracha. Podemos dizer que a moda é caneta, pois é o item mais frequente que temos, com 3 registros, ok? O vídeo fica por aqui. Posso dizer para vocês que essas medidas são cruciais para o desenvolvimento de análise em cima de um conjunto de dados. As três, elas possuem características únicas e importantes. E seu uso depende muito da forma que você deseja apresentar sua análise e direcionar para a conclusão que você deseja. Por isso, é importante que essas medidas sejam utilizadas com sabedoria. Peço novamente que deixem um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre dúvidas, críticas ou sugestões sobre qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal. Cada vez mais eu vou estar produzindo o que vocês realmente querem. Me segue também lá no Instagram e no LinkedIn, os links estão aqui na descrição. Lá também eu vou estar produzindo alguns conteúdos diferentes usando outros tipos de formatos. Corre lá para dar uma conferida. É isso aí, muito obrigado a todos, até a próxima e tenham uma vida longa e próspera.